Certo? Eu sou o Jean, como já fui apresentado aí, vou continuar a aula de matemática aí sobre racionalização de denominadores, certo? É bom relembrar, desde a nossa última aula, algumas coisas importantes lá, como por exemplo, raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 é diferente de raiz quadrada de 5, se liga. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5 é diferente de raiz quadrada de 2. Tudo bem? Isso só acontece na multiplicação se os índices forem iguais. Lembra das propriedades da racionalização. Vamos para a nossa racionalização. O que consiste a gente racionalizar uma fração, certo? Ela consiste no seguinte, olha só como é chato tu ter uma fração com esse radical aqui embaixo. Poxa, como é que eu vou lidar com a fração com radical aqui embaixo, aqui no denominador? Certo? A gente olha, nós já nos apavoramos, começamos a olhar assim, geralmente ele está em cima, tudo, mais fácil de resolver, mais tranquilo, mas esse processo vem justamente para nos facilitar. Geralmente ele resolve, ele elimina esse radical ou ele vai jogar esse radical para cima, sem alterar o nosso resultado da fração, certo? Resumidamente, a racionalização ela é uma maneira de eu achar a fração equivalente, ou seja, com o mesmo resultado, sem esse radicalzinho que nós temos aqui. Tudo bem? Então, como que é esse processo? Certo? Explicar a teoria aqui, a gente já pode partir mais para a prática. Como que é esse processo? Ele consiste num processo multiplicativo aí. O que acontece? Eu vou fazer uma multiplicação de frações, certo? Eu vou esquecer temporariamente este 3, temporariamente eu esqueço ele e eu vou fazer o seguinte, eu tenho que deixar o expoente do meu radical igual ao meu índice. Como assim, professor? Vamos lá. Esse índice aqui é 2, tudo bem? Eu preciso deixar esse radical aqui também com 2. Mas, como que eu faço isso? Lembrando lá das nossas propriedades da radiciação, a maneira de eu multiplicar os expoentes é eu multiplicar essa mesma fração por um radical de mesmo índice, ou seja, por um outro radical de índice 2. Então, vamos lá. Vou pegar um radical de índice 2, ou seja, ao quadrado, certo? E para eu deixar esse 2 ao quadrado, eu preciso colocar um outro 2 aqui dentro. Simples, certo? Então vai ficar na hora que eu multiplicar, multiplicação de radical, lá nas propriedades, eu mantenho um radical, fica o índice 2 e eu multiplico apenas os radicais dentro da raiz quadrada. Tudo bem? Até aí sem nada, mas e aí, como que eu faço para manter o resultado dessa fração que nós temos? Que nem igualdade. Quando eu digo para vocês lá, 2 mais 2 é igual a... 2 mais 2 é igual a 4. Quando eu digo isso para vocês, pensem no seguinte, se eu adicionar um mais 1 aqui na frente, o que eu preciso fazer para essa igualdade continuar verdade? Eu preciso adicionar um mais 1 aqui do outro lado também. Ou seja, o que eu faço de um lado da igualdade, eu preciso fazer do outro lado da igualdade também. E com o nosso denominador funciona a mesma coisa. O que eu fiz de um lado no denominador, eu vou fazer a mesma coisa no nosso numerador. Tudo bem? E assim eu mantenho a nossa proporção da nossa fração que eu tenho aqui. Partindo daí, é uma multiplicação simples, onde eu vou ter lá 2 vezes raiz quadrada de 2. Quanto que é 2 vezes raiz quadrada de 2? Certo? Eu vou deixar indicado ali, 2 vezes a nossa raiz quadrada de 2, porque ele não pode multiplicar o 2 que está lá dentro. O 3, ele vai multiplicar quem está fora da raiz. Ou seja, o 3 vai multiplicar esse 1zinho que está subentendido aqui. Então, vai ser dividido por 3 vezes 1 dá 3. Raiz quadrada de 2
vezes raiz quadrada de 2. Opa, agora eu tenho índices iguais. Duas raízes quadradas. A propriedade da radiciação me fala que eu mantenho a raiz e eu multiplico os radicais. Quem quiser colocar 4 ou quiser colocar 2 ao quadrado, tanto faz. O que vai acontecer? Se eu colocar 2 ao quadrado, lembra da outra propriedade da radiciação que fala o seguinte: expoente e índices iguais, eu corto e fica sem raiz. Se eu quiser colocar 4 aqui, não tem problema nenhum. Se eu quiser colocar 4 aqui, eu apenas vou efetuar essa operação. Ou seja, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, embaixo vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 4 é 2. Tudo bem? E nessa brincadeira toda aqui nós vamos ter o quê? 2 raiz quadrada de 2 dividido por 6. Professor, essa forma de escrever a fração está errada? Não, ela não está errada. Pode aparecer, não é comum, mas ela pode aparecer, ela não está errada. Apenas para facilitarmos os cálculos, é muito mais fácil ela aparecer dessa maneira aqui. Essa fração aqui é a equivalente desta aqui, sem um radical embaixo. Tudo bem? É para isso que serve a racionalização de denominadores. Para a gente poder achar uma equivalente dessa com essa aqui. Essa aqui é muito mais agradável às vistas do que aquela lá, mas o resultado é absolutamente o mesmo. Partindo para um exemplo um pouquinho mais complicadinho, vamos partir para esse exemplo aqui. 4 dividido pela raiz quinta de 8 na terceira. E já começou a colocar uns números a mais, um índice diferente, mas vamos lá, vou mostrar como não é o bicho sete cabeças. Fiz ali meu símbolozinho, começo pela parte de baixo. Eu tenho que deixar esse radical com o mesmo expoente do índice, certo? Para eu poder multiplicar duas raízes, elas têm que ser com índices iguais. Então eu vou colocar aqui, raiz quinta de alguma coisa. Agora vamos pensar no seguinte: quando eu pego uma multiplicação lá na potenciação, quando eu pego uma multiplicação de dois expoentes, certo? Que eu tenho a mesma base, eu somo os expoentes. Ou seja, quanto que falta para esse 3 virar o nosso 5? 2. Então aqui virou 2. Porque na hora que eu for multiplicar esse por esse, certo? Porque a regra da racionalização me fala que eu posso multiplicar esses dois, certo? Porque os índices são iguais. Porém, eu vou ter que buscar a regra da potenciação para poder multiplicar eles, que me diz o quê? Eu mantenho a base e eu somo os expoentes. É uma misturança e é por isso que a gente fez aquela revisão do início, para a gente não se deparar com esse tipo de situação e não errar uma questão por bobeira, uma questão fácil. Tudo bem? Então é só eu calcular lá, mantenho a base e o que falta para esse 3 chegar ao 5. Copiei lá, raiz quinta de 8 ao quadrado. E em cima eu vou copiar a mesma coisa. Raiz quinta de 8 ao quadrado. Tudo bem? Eu vou resolvendo essa operação. Deixa eu ir para o lado de cá. Vou resolvendo essa operação. O 4 só vai multiplicar com 1. Então eu vou ter 4 raiz quinta de 8 ao quadrado, dividido. Aqui embaixo que nós vamos começar a ver a diferença. Multiplicação de raízes, eu mantenho a raiz quinta. Tudo bem? Como eu disse lá, dentro eu posso multiplicar. Uma multiplicação de potência. Eu mantenho a base e eu somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Com isso tudo eu posso cortar, ó, índice igual ao meu expoente, eu corto. Esse resultado final vai lá, 4 raiz quinta
D8 ao quadrado dividido por 8. Eu cortei a raiz e ainda eu consigo simplificar, aquela velha simplificação que a gente aprende lá. Divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Ficou raiz quinta D8 ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Pode aparecer essa e pode aparecer essa. Infelizmente, na matemática, nós temos que estar preparados para essas formas que ela tem que aparecer. Por isso que nós temos que estar também com a fatoração em dia para podermos resolver esse tipo de cálculos assim. Tudo bem? Vamos lá. Partindo desse aqui, certo? Sem dúvida, expressões numéricas. A expressão numérica, ela é qualquer expressão que tenha duas ou mais operações. O que são operações? Soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Qualquer operação que tu tenha lá, que tenha uma soma e uma subtração juntas, ela é chamada de expressão. Tudo bem? Para resolver essa expressão, nós precisamos seguir alguns critérios dela toda. Tudo bem? Continuando nossa aula, nós vimos aqui as expressões, são duas ou mais operações e precisamos seguir alguns critérios. Esses critérios nós aprendemos na escola, mas eles acabam caindo em desuso com o tempo. Eu venho para o lado de cá, certo? Tu vai ter a tua expressão lá. 2 mais 5 vezes 3 menos 2. Vamos botar um número maior, diferente. Menos 4. Igual. Certo? Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal postarem esse tipo de conta, assim, começa a perguntar lá qual é o resultado, qual que... enfim, certo? Isso aqui é uma operação básica. O que nós temos que lembrar para poder resolver as operações? A ordem que nós temos que resolver elas. Então, seguindo um critério assim, vamos dizer, hierárquico das ordens, nós temos lá, primeira ordem, nós sempre resolvemos potências e raízes. Primeiro, ou seja, apareceu uma potência, resolve a potência. Apareceu uma raiz, resolve a raiz primeiro. Qual que é a ordem entre elas? Não tem. Aqui, nesse caso, tu pode escolher qual que tu quer resolver primeiro. Tudo bem? Mas elas têm que prevalecer as outras operações. Segunda, multiplicação e divisão. Então, resolvi todas as potências e as raízes. O próximo passo é resolver as multiplicações e as divisões. Eu não posso resolver uma soma e uma subtração antes da nossa potência e da multiplicação. Os resultados vão divergir. Terceiro, a nossa soma e subtração. Essa é a ordem das operações que nós temos que resolver numa expressão numérica. Se vocês pularem essa ordem, ela vai dar um resultado diferente. Professor, quem determinou essa ordem? Na matemática nós temos muitas convenções, porque não tem como nós termos uma matemática exata sem nós convencionarmos algumas coisas. Como eu disse em umas aulas atrás aí, o zero é o mais famoso das convenções. Por quê? Porque o zero é convencionado como número par, ele é par por convenção, certo? Ele é convencionado como número, porque, poxa, um número representa uma certa quantidade. O zero, ele entrou ali só para representar o conjunto vazio, o nada. Então, ele é convencionado, basicamente convencionado como número e, diante disso, ele gera inúmeras indeterminações. Zero dividido por zero, uma indeterminação. Conjunto vazio, se ele tiver no numerador. Tudo bem? Essa ordem, ela foi convencionada também que ela seria dessa ordem aqui. Então, diante disso, olhando essa expressão que nós temos aqui em cima, agora nós podemos resolver ela. Como? Quem nós vamos resolver primeiro? O 5 vezes 3, que vai dar o 15, certo? Mais 2, menos 4.
E agora, professor, qual que eu resolvo? Agora, tanto faz qual que eu resolvo. Geralmente, os professores ensinam os alunos a resolverem a primeira que aparece. Da esquerda para a direita, resolve a primeira que aparece. Mas, se fizer o resultado tanto de lá para cá quanto de cá para cá, o resultado vai dar o mesmo agora. Tudo bem? Então, tanto faz a gente resolver. 2 mais 15, 17, menos 4 dá 13. Então, o resultado dessa expressão correto é o resultado 15 menos 4 dá 11, mais 2 dá 13. Ou, se quiser resolver do outro lado, também resolve. 2 mais 15, 17, menos 4 continua com 13. E esse aqui é o resultado certo. Se por um acaso vocês lá na rede social virem alguém resolver 2 mais 5, 7, vezes 3, 21, menos 4, já viu que vai dar a diferença de resultado, certo? Então, a maneira correta de se resolver é essa. Primeiro, a multiplicação antes das somas. E se aparecer uma potência no meio do caminho, nós resolvemos a potência e as raízes. A ordem que ela vai resolver primeiro dentro desse aqui, dentro desses pares, não faz a diferença no resultado. Tudo bem? Aquela velha deixa que diz na multiplicação, certo? Que a ordem dos fatores ela não vai alterar o produto. Mas dentro dessa sequência que nós temos para as expressões numéricas. Tudo bem? Continuando nossa aula aqui, certo? Depois da nossa sequência de somas, está aqui um exemplo para vocês que pode acontecer. Não é comum acontecer um exemplo assim, certo? Mas vai que você se depara. Olha lá, ela tem soma, subtração, potência, radiciação. Como que eu resolvo isso? Ah, professora, a multiplicação vem antes da soma. Tudo bem, mas lembra lá da potência e das raízes, certo? Então, os primeiros que eu vou resolver serão o 6 ao quadrado e esse raizinho aqui de 169. Tudo bem? Então, até porque se vocês forem pensar assim, como que eu vou dividir 6 por 12? Isso aqui é um sinal de divisão, viu? Pode aparecer assim, pode aparecer na forma de barra e pode aparecer na forma somente de 2 pontos. Quando aparecer no meio da expressão só 2 pontos, uma barra ou esse símbolozinho, que é o tradicional que a gente aprende lá, é tudo sinal de divisão. E como pode aparecer também na forma de fração. Às vezes, para encolher ela, a gente coloca na forma de fração. Tudo bem? Então, primeiro passo, vou resolver esses aqui. Resolvi lá, ficou 25 mais 36 dividido por 12 menos. Esse tipo de raiz quadrada o aluno tem que ter na mente. Aquelas raízes quadradas básicas que nós temos lá. Raiz quadrada de 169, 144, 255, certo? Tudo bem? Então, raiz quadrada de 169 é 13. Mais 42. Ficou mais simples, certo? Ficou dentro dos parâmetros que vocês viram. Resolvemos a nossa divisão aqui antes das somas e subtrações. 36 dividido por 12 é 3, menos 13, mais 42 e mais 25 desse outro lado, certo? Agora ficou fácil, escolhe o caminho. É o caminho inicial que vai fazer a diferença. Potência e raízes sempre tem que ser primeiros, tudo bem? Para depois eu começar a resolver os outros caminhos. A sequência nós resolvemos juntos. Na mesma linha de cálculo, nós resolvemos o 6 ao quadrado e a raiz quadrada de 169. Porém, certo? Se quer resolver só uma, depois resolver outra, para não se atrapalhar, não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Mas as expressões, como elas realmente aparecem, são com símbolos, certo? São os símbolos lá que são a maneira como elas realmente aparecem. E são as maneiras que nós também usamos para diferenciar as expressões. E dentro dos símbolos lá, nós vamos ter expressões como, por exemplo, com o nosso parêntese, com o nosso colchete e com as nossas chaves. Então, esses aqui realmente são os símbolos
que mais aparecem nas expressões. Geralmente o professor ele não vai colocar a expressão dessa maneira para sacanear o aluno, até porque é uma prova que tem um tempo. Ele não quer saber a ideia se o aluno vai se tocar, de olhar a expressão, um cálculo de uma linha inteira e ficar procurando a potência, a radiciação, a divisão. Ele quer saber se o aluno sabe resolver esse cálculo. Então, para encurtar isso, ele coloca dessa maneira, ela é dividida assim. E dessa maneira, nós vamos seguir exatamente essa ordem de resolução. Primeiro, nós vamos resolver os parênteses. Depois, nós vamos resolver os colchetes. E depois nós vamos resolver as chaves. Os parênteses são normais, acho que todo mundo lembra dele lá. Os colchetes são os mesmos que a gente usa em intervalos, tudo bem? As chaves que tem aqueles desenhinhos mais diferentes, que são os que a gente usa lá em conjuntos para determinar os conjuntos. Essa aqui é a nossa sequência. Como que poderia cair essa sequência aqui? Vamos pegar esse mesmo exemplo que nós temos aqui, ó, 25, certo? Mais 6 ao quadrado, dividido por 12, menos raiz quadrada de 169, mais 42. E ele vai colocar o resultado e perguntar se é verdade. Chaves são as últimas a serem resolvidas, ele escreve lá, certo? Ele coloca os colchetes aqui no meio para dar aquela confundida no aluno. Ele ainda coloca um parênteses aqui, ó. Não vai colocar o parênteses lá, que é para facilitar. Ele vai colocar o parêntese aqui, ó. Por que que eu digo aqui? Porque o aluno vai lá e estuda que se resolve potências e raízes, depois multiplicações e divisões, para depois resolver as somas e as subtrações. E daí o professor ele realmente quer saber se o aluno deu aquela estudada, como eu disse para vocês, aquela parte teórica da matemática. E ele pega e coloca os parênteses aqui. Quando a expressão de vocês tiver esses símbolos, esses 3 símbolos, vocês temporariamente esquecem essa sequência aqui. Vocês seguem a sequência que está aqui. Dentro de cada um dos símbolos, vocês vão seguir as sequências das operações. Por exemplo, parênteses são os primeiros. Então eu vou pegar e vou esquecer tudo o resto para cá e para lá e vou resolver somente esse pedacinho aqui, ó. Desse parênteses, que são os primeiros, aí sim eu vou olhar o que eu tenho de operação. Qual a primeira operação que eu tenho? Subtração. Mas eu tenho uma raiz também. A ordem das operações diz que eu resolvo as potências e raízes primeiros. Então, dentro desse parêntese, eu vou ter 12 menos 13 e depois eu vou ter o resto da nossa expressão para um lado e para o outro. Agora eu vou resolver 12 menos 13 vai ser 1. Quando ficar apenas um número, eu posso eliminar aquele parênteses. Então, 12 menos 13, aqui, ele ficou o número 1, dividido por 6 ao quadrado, mais 25, mais 42. Tudo bem? Agora, aqui vai seguir o cálculo, certo? Resolvendo primeiro essa potência, depois essa divisão, que é por 1 mesmo, ela não vai fazer diferença, e depois a soma. Agora prestem atenção no seguinte, esse aqui é a maneira didática que nós temos de aprender. Aquela maneira que a gente vai lá, resolve em todas as linhas primeiro o parênteses, depois todas as linhas primeiro as chaves, os colchetes, e depois todas as linhas as chaves. Essa é a maneira didática. Porém, eu notei lá que esse aqui, ó, esse 6 ao quadrado, ele não vai fazer diferença no cálculo dentro dos parênteses, eu posso resolver ele. Ele está dentro das chaves, mas eu posso resolver. Então, em vez de escrever aqui 6 ao quadrado, eu posso escrever 36. Porque notem que ele não influenciou o meu cálculo aqui dentro.
O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar esse 6 e dividir por 12 antes de resolver essa operação que está aqui dentro. Só porque ele é uma divisão, isso eu não posso. O parênteses ele prevalece. Mas resolver o 6, a potência, eu posso. O que mais que eu poderia fazer? O 25 está dentro das chaves apenas. E o 42 também está apenas dentro das chaves. E são mais e mais. Se eu resolver esse mais e aquele mais, não vai me fazer diferença dentro dos colchetes e dentro dos parênteses. Então, eu consigo resolver ele somando 25 mais 42, resolver esse e assim eu encurto as linhas do meu cálculo. Tudo bem? Aí é o aluno que escolhe. Se ele quiser resolver da maneira didática, resolvendo um por um, não tem problema. Vai dar um pouquinho mais de linha, é aquela maneira que a gente aprende realmente na escola a resolver para ficar bem fácil de ver, mas o resultado de tudo vai continuar sendo o mesmo.